Então é com muita alegria no nosso coração que nós vamos começar a leitura de mais um capítulo da Bíblia, Mateus 13. Você pode encontrar essa versão aqui digitando no Google, Bíblia e Meio Viva. É uma linguagem assim mais fácil de ser entendida, né? Muitos não gostam dela, mas eu creio que ela é muito proveitosa. Então que Deus abençoe sua vida. Vá até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo ajuntou uma imensa multidão. Ele entrou num barco e ensinava dali. Enquanto o povo ouvia da praia, ele usou em seu sermão muitas ilustrações, tais como esta: um lavrador estava semeando os seus campos. Enquanto espalhava a semente pelo solo, um pouco caiu ao lado do caminho, e vieram as aves e comeram. O outro tanto caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda, as plantas brotaram muito depressa no solo raso. Mas o solo quente logo queimou tudo, e elas murcharam e morreram porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos sufocaram as folhas novas. Mas algumas caíram em solo bom, e deram uma colheita que era 30, 60 e até 100 vezes tanto que tinha plantado. Se vocês têm ouvido, ouçam. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa essas ilustrações difíceis de entender? Então ele explicou que só a eles era permitido entender o reino dos céus, aos outros não. Porque aquele que tem receberá mais, disse ele, e terá em grande quantidade. Mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado. E por isso que eu uso dessas histórias, para que o povo ouça e veja, mas não entenda. Isso cumpre a profecia de Isaías: eles ouvem, mas não entendem, eles olham, mas não veem. Porque os seus corações estão cheios de pesados, cheios e pesados. Seus ouvidos estão fechados, e fecharam de tal maneira que não verão, não ouvirão, não entenderão, não se voltarão para Deus, nem vão querer ser curados por mim. Mas benditos os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas e homens cristãos desejavam ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora esta é a explicação da história que eu contei do agricultor plantando a semente. O caminho pisado onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então Satanás vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ele não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes muito profundas. Depois de um momento, quando vem a dificuldade ou começa a perseguição, por causa da sua fé, a sua alegria diminui e ela vai embora, e ele vai embora. O terreno coberto de espinhos representa um homem que ouve a mensagem, mas as suas preocupações dessa vida, pelo dinheiro, sufocam a palavra de Deus, e ele trabalha cada vez menos para Deus. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem, entende, vai e traz outros 30, 60 e 100 para o reino. Esta foi outra história que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente ao seu campo. Mas uma noite, enquanto ele dormia, seu inimigo veio e semeou espinhos entre o trigo. Quando a plantação começou a crescer, os espinhos cresceram também. Os homens do agricultor vieram e contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de espinhos. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar os espinhos? Perguntaram eles. Não, respondeu, vocês vão danificar o trigo se fizerem isso. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então eu mandarei os ceifeiros, que separarão primeiro os espinhos para queimar e põem o trigo no depósito. Esta outra das histórias dele. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda, plantada num campo, e é menor do que todas as sementes, mas se torna a maior das plantas, e cresce até ser uma árvore, onde as aves podem vir encontrar abrigo. E ele usou também este exemplo: o reino dos céus
pode ser comparada a uma mulher que está fazendo pão. Ela toma uma medida de farinha e mistura com fermento até que ele penetre em todas as partes da massa. Jesus usava sempre essas ilustrações quando falava ao povo, pois os profetas disseram que ele usaria muitas. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Tinha sido profetizado: eu falarei por meio de ilustrações, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a história dos espinhos e do trigo. Pois não, disse ele, eu sou o agricultor que lança a semente escolhida. O campo e o mundo e a semente representam o povo do reino. Os espinhos são o povo que pertence a Satanás. O inimigo que semeou espinhos entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo, os trabalhadores são os anjos. Como os espinhos são separados e queimados, assim também será o fim do mundo. Eu enviarei meus anjos, e eles separarão do reino toda a tentação e todos os que são maus, que serão lançados na fornalha, onde se queimarão. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos ouça. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía, a fim de arranjar o dinheiro suficiente para comprar o campo e conseguir o tesouro também. Ainda o reino dos céus é como um negociante de pérolas, em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor e vendeu tudo que tinha para adquiri-la. Ainda o reino dos céus pode ser ilustrado por um pescador que lança sua rede na água e junta peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, ele arrasta para a praia, senta-se e separa nos caixotes os que servem para comer e joga fora os outros. E assim que será no fim do mundo, os anjos virão e separarão os inimigos dos piedosos, os ímpios dos piedosos, lançando os inimigos, os ímpios no fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês estão entendendo? Sim, disseram eles, estamos. Então ele acrescentou: aqueles que são especialistas na lei judaica e agora são os meus discípulos, têm tesouro em dobro, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Quando Jesus terminou de contar essas ilustrações, voltou para a cidade onde morava, Nazaré da Galileia, e lá ensinava na sinagoga e deixava todos admirados com a sua sabedoria e seus milagres. Como é possível isto? Exclamava o povo. Ele é apenas o filho de um carpinteiro, e nós conhecemos Maria, sua mãe, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs, elas todas moram aqui. Como é possível? Exclamava. E suas irmãs, elas moram todas aqui. Como ele pode ser tão importante? E ficavam com raiva dele. Então Jesus lhe disse: um profeta é prestigiado em toda parte, menos em sua própria terra e entre o seu próprio povo. E pior, e por isso que ele... Aqui o 57. E ficavam com raiva dele. Então Jesus lhe disse: um profeta é prestigiado em toda parte, menos em sua própria terra, entre o seu próprio povo. E por isso ele só fez ali uns poucos grandes milagres, por causa da falta de fé que eles tinham. Que Deus abençoe sua vida, te livre de todo o mal, te dê sabedoria, entendimento e revelação da sua palavra. Que cada dia na sua vida seja um melhor do que o outro, através do santo poder do Senhor Jesus. Se você ouviu o nosso vídeo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Lá embaixo do vídeo tem compartilhar. Compartilhe em todos os lugares da internet que você puder. E Deus vai te abençoar por isso. Que Deus abençoe sua vida em o nome do Senhor Jesus.